Quando nós nos perguntamos qual seria uma das coisas que dá mais dor no coração de Deus, nós estaríamos falando sobre as questões de liberdade, sobre as questões de escravidão. A Bíblia fala em Provérbios 24, livra-nos que estão sendo levados para a morte. De que tipo de morte está falando aqui? Não somente a morte física, mas a morte causada por causa de trauma, por causa de injustiças feitas às pessoas, por causa de exploração sexual, por causa de tráfico humano. Então, hoje, nós estamos aqui no Domingo de Liberdade. Por que Domingo de Liberdade? Não foi que em 13 de maio de 1888 a escravidão foi abolida no Brasil? É verdade, mas hoje existem mais escravos no mundo do que nunca antes. Domingo de Liberdade. Jesus citou este versículo de Isaías 5:61, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o Espírito do Senhor está sobre nós como igreja hoje. Para fazer o quê? Para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isso é realmente um mandato para nós, como a igreja hoje. Em volta do mundo existem em torno de 27 a 50 milhões de escravos. Estima-se que mais de 1,2 milhões de crianças e adolescentes se juntam a este número de escravos por causa de tráfico humano em volta do mundo. Todos os anos, só no Brasil, desaparecem 50 mil crianças e adolescentes. Onde que essas crianças vão? Esses números nos assustam e nós devemos estar fazendo alguma coisa. Este crime de tráfico humano chega a movimentar 30 bilhões anualmente, somente ficando atrás do tráfico de droga, contrabando de arma. Uma pessoa pode lucrar até $30 mil por ano de uma pessoa que traficou e que explora. Este crime é muito rentável, porque na realidade uma pessoa você pode vender seus serviços vez após vez, enquanto droga você só consuma uma vez. Uma arma você só vende uma vez, mas pessoas cada vez podem ser vendidos seus serviços, como o trabalho infantil. Tem crianças que trabalham 7 dias por semana, 12 a 14 horas, sem nenhuma remuneração. Isso é escravidão. Exploração sexual. Meninas, adolescentes, trabalhando nos carvoeiras, lavouras e outros tipos de escravidão que existe. Crianças quebrando pedra nas pedreiras, pessoas trabalhando na indústria de roupas. Muitas vezes isso é trabalho escravo. Exploração sexual. 80% das pessoas traficadas em volta do mundo são mulheres, são do sexo feminino. E 90% dessas mulheres e adolescentes que são traficadas é por fins de exploração sexual. Filmes internacionais hoje em dia estão chamando a atenção, estão denunciando isso. Filmes como Tráfico Humano, Desaparecidos, A Informante denunciam essas práticas de tráfico humano e escravidão de uma maneira bem clara. Filmes aqui no Brasil, por exemplo, Anjos do Sol, onde que mostra uma criança do interior que é leiloado e levado para o interior de Amazônia. Coisas que acontecem hoje aqui no Brasil e em volta do mundo. A exploração sexual de crianças, aproximadamente 10 milhões de crianças estão nesta indústria, forçados a vender seu corpo para até 20 homens diferentes cada noite. Imagina só. O filme Anjo do Sol mostra claramente como crianças são leiloadas, e acabam nessa indústria de prostituição. Isso é algo que acontece hoje no Brasil. São fatos reais. Alguns dados a mais. Em 2004, o valor de mercado da mulher brasileira girava em torno de $15 mil. Quanto será hoje? A maioria das mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual em Portugal são de origem brasileira. E isso é verdade em muitos outros países também. Polícia Rodoviária Federal pesquisou
e achou que, em média, há um ponto de exploração sexual de crianças e adolescentes a cada 26 quilômetros, onde as crianças e adolescentes vendem o seu corpo para até um programa até de R$2. Isso é o preço de um cafezinho. E olha a imagem da mulher brasileira, como é usado nas propagandas, né, como objeto sexual, as propagandas de futebol, por exemplo. Ou então, propaganda de café lá fora. Né? A mulher brasileira é usada como objeto sexual para as propagandas. Propaganda para cerveja. É deplorável o fato que nós estamos deixando a mulher sendo usada para isso. Propaganda dos carros, isso não é uma exploração sexual sobre a beleza das nossas mulheres brasileiras. Nós não podemos continuar deixando isso acontecer. Então, do carnaval para um mercado internacional. O carnaval e outros negócios de fachada, tá? Olheiros vêm para o carnaval, para as escolas de samba e outros lugares onde encontra as mulheres. Então as mulheres são aliciadas dessa forma, tá? Para assinar contratos e desaparecem então dentro do tráfico e exploração sexual lá na Europa. E a Copa? O Brasil agora vai ter, tá, a oportunidade única de sediar em 2014 a Copa e em 2016 as Olimpíadas. Pensa bem, o que aconteceu na Copa da Alemanha? Se estima que teve 40 mil mulheres importadas de fora para atender a demanda de prostituição no mercado durante a Copa. Durante a Copa em 2010 da África, se estimava que era 40 mil a 60 mil mulheres extras sendo levadas para dentro do país. E o Brasil, com suas fronteiras imensas, com a pobreza interna, o que vai acontecer? Como é que vai ser esse tráfico? Vai depender de nós. A nossa atitude sobre essa questão de exploração sexual. Está na hora de dizer não ao tráfico humano, à exploração sexual de crianças, adolescentes, mulheres. Vamos como igreja dizer não. O que fazer? A Bíblia fala assim, livra-os que estão sendo levados para a morte. Nós devemos nos envolver e realmente salvar essas pessoas da morte emocional, esses traumas, tá? E também a morte física. Todos devemos ajudar. Todos podemos ajudar, independente da tua profissão e onde você está na sua cidade, você pode ajudar. Se você é fotógrafo, tiram fotos e denuncie essas situações. Escritores, escrevam. Cantores, compõem músicas e comecem a cantar sobre essa questão. Pastores, preguem. Peguem esses versículos sobre a liberdade e comecem a pregar sobre isso. Alunos, faculdade, façam seus trabalhos, pesquisam, né, e façam seus trabalhos sobre essa questão de tráfico humano, exploração sexual. Blogueiros, todo mundo hoje em dia tem um blog, o Facebook, o Twitter, o Orkut. Então, faz postagens, vai deixando seus amigos saber que você é contra o tráfico humano e vamos agir. O que mais fazer? Gente, vamos orar. Pesquisar, investigar. Vamos apoiar a criação de um disco de denúncia em todas as sedes da Copa, né? E vamos criar unidades de acolhimento. Nós vamos precisar ajudar essas meninas, esses meninos, essas pessoas que estão sendo resgatados. Trabalhe junto com o Jocum, uma outra organização como voluntário. Vai agindo em favor dessas crianças, dessas pessoas em necessidade. Eu gostaria de te convidar daqui a pouco para se levantar, formar um grupo aqui onde você está, 3, 4, 5 pessoas, e orar especificamente contra o trabalho infantil, contra o trabalho escravo, contra o tráfico humano, pelo evento da Copa 2014, contra a exploração sexual. Vai pegando cada um desses pontos e vai orando. Quando você vai estar pesquisando sobre isso, você pode procurar o blog da Jocum e nós temos várias fontes aqui,
que você pode estar pesquisando. Tá? Nós estamos à disposição de responder as tuas perguntas. Mas agora, vamos orar e agir. Vamos levantar, formar uns pequenos grupos de intercessão e vamos orar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Love is God and God is love. No one's below, no one's above. Sing it like love is God and God is love. No one's below, no one's above. Thinking of my past motivates my future. Will I make or break? Love or hate? Now who's the fake and who's the snake, man? Who can I trust? So many promises I seem bust. A justice never accomplished, right? But I gotta let that go.